Olá, como vai? Tudo bem? Bem-vindos ao meu canal. Meu nome é André Aguilar, sou professora de matemática e a nossa aula hoje será sobre expressões algébricas. Vamos para a nossa aula hoje? O que são expressões algébricas? Expressões algébricas são expressões que envolvem números, letras e operações. As letras, elas são chamadas de variáveis e incógnitas. Então, letras são as variáveis, as incógnitas. Vamos então ver alguns exemplos de expressões algébricas. Qual a expressão algébrica que representa o perímetro do retângulo abaixo? Perímetro. O que é perímetro? Perímetro é a soma de todos os lados do polígono. Temos aqui então um retângulo. Esse lado ele mede A e este lado ele mede B. Perímetro é a soma de todos os lados. Esse lado aqui, ele é paralelo a este lado. Então, se aqui mede A, aqui também mede A. Este lado mede B. Se aqui mede B, aqui também mede B. Então, este lado, ele é congruente, ele é igual a este lado, e esse lado aqui é igual a este lado. Vamos agora montar a expressão algébrica para a gente encontrar o perímetro desta figura. Como eu falei, perímetro é a soma de todos os lados. Então, vamos somar tudo. A mais A mais B mais B. Então, a expressão algébrica para representar o perímetro é A mais B mais B. Só que na expressão algébrica, a gente deve reduzir a expressão. A gente sempre tem que colocar a expressão de uma forma mais simples. Olhando aqui, nós temos A mais A. Então, nós temos 2A mais B mais B, nós temos 2B. Então, 2A mais 2B é uma expressão algébrica que representa o perímetro desse retângulo. O sinal que nós temos aqui no meio é vezes, ou seja, 2 vezes o A. Tá aqui, ó. A mais A, 2 vezes o A. O sinalzinho que temos aqui é vezes. 2 vezes B. Tá vendo? 2B aqui. 2 vezes o B. Ok? Vamos para o segundo exemplo. Qual a expressão algébrica que representa o perímetro do triângulo abaixo? Perímetro. O que é perímetro? Isso mesmo, perímetro é a soma de todos os lados. Então, a expressão algébrica que representa o perímetro desta figura é 2y mais 4 mais x mais 3, que é esse lado, x mais 3, mais esse lado aqui, que mede 5. Bom, pessoal, como eu falei, a gente sempre tem que simplificar, a gente sempre reduz a expressão algébrica. A gente tem que escrevê-la de forma mais simples. Olhando para a nossa expressão, não temos nenhum outro termo semelhante a y. Então, repetimos ele.
2y. Vamos ver o x. Também não temos outro termo semelhante ao x. Olhando para cá, só tem ele. Então, nós vamos repetir o x. Mais 4, mais 3 e mais 5 são termos semelhantes. Mais 4 com mais 3, mais 7. Mais 5 vai dar mais 12. Então, 2y mais x mais 12 é a expressão algébrica que representa o perímetro deste triângulo. Vamos para mais outro exemplo. Escreva uma expressão algébrica para representar cada situação. O dobro de um número. Dobro significa 2 vezes. Então, vamos considerar nessa questão, vamos considerar o x como um número natural qualquer. Então, o dobro de um número vai ser 2x. O quíntuplo de um número. Quíntuplo significa multiplicar por 5. Como a gente está considerando o x como um número qualquer, temos aqui 5x. A terça parte de um número. Terça parte significa dividir por 3. Então, terça parte é 1/3 de x, ou também pode ser representado por x sobre 3. O sinal que temos aqui no meio é vezes. Então, 1 vezes x, x. A terça parte de um número podemos representar de duas formas. 1/3 de x ou x sobre 3. Esse traço ele indica divisão. A soma de um número com 6. Soma de um número, vamos chamar esse número de x com 6. X mais 6. A quarta parte de um número. Quarta parte significa dividir por 4. Então, podemos representar de duas formas. 1/4 de x ou x sobre 4. A diferença entre o triplo de um número e 7. Diferença é conta de menos. Diferença entre o triplo de um número. Então, triplo de um número, 3 vezes este número que nós estamos chamando de x. Então, vai ser 3x e 7. A diferença entre o triplo de um número e 7 vai ser 3x menos 7. O quociente entre um número e 10. Quando falamos em quociente, lembramos de divisão. E na expressão algébrica, representamos a divisão como fração. Então, o quociente entre o número e 10 vai ser x sobre 10. O traço fracionário, ele indica divisão, tá? O produto do cubo de um número com sua quarta parte. Quando a gente fala em produto, a gente lembra de multiplicação. Então, o produto do cubo de um número, como nós estamos chamando esse número de x, vai ser x elevado ao cubo vezes a sua quarta parte. Quarta parte de um número
é 1/4 de x. Então, o produto do cubo de um número com sua quarta parte vai ser x elevado ao cubo vezes 1/4 de x. Antes de fazermos esses dois últimos exemplos, vou explicar uma coisinha para vocês. Bom, nós temos aqui o número 5. Quem é o sucessor de 5? Ou seja, quem vem depois de 5 é o 6. Para a gente encontrar o 6, a gente somou 5 mais 1, que dá 6. Então, para a gente encontrar o sucessor de um número, a gente soma uma unidade. Quem é o antecessor de 5? O antecessor de 5 é 4. Para a gente achar o 4, a gente fez 5 menos 1. 5 menos 1, 4. Então, para a gente achar o antecessor de um número, a gente subtrai uma unidade. Vamos substituir esse 5 por x. Logo, o sucessor de x, ele vai ser x mais 1. Tá vendo? Nós estamos substituindo o 5 por x. Então, o sucessor de x vai ser x mais 1. E o antecessor de x vai ser x menos 1. Agora sim, a gente pode fazer os exemplos. O dobro do antecessor de um número. Dobro significa 2 vezes. Antecessor de um número. A gente viu aqui que o antecessor de um número é x menos 1. Então, x menos 1. O dobro do antecessor de um número é 2 vezes x menos 1. O triplo do sucessor de um número. Triplo significa 3 vezes. Então, nós vamos ter aqui 3 vezes sucessor de um número. Sucessor de um número é x mais 1. X mais 1. O triplo do sucessor de um número, 3 vezes x mais 1. Entenderam? Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado da aula e tenham entendido. Qualquer dúvida, entre em contato. andreaaguilarmatemática@gmail.com. Compartilhe com seus amigos e não deixe de tocar o sininho para receber as notificações. Obrigada e até a próxima aula!